Com a guerra da Rússia na Ucrânia sem sinais de acabar e a China demonstrando agressividade crescente em relação a Taiwan, a Terceira Guerra Mundial nunca pareceu tão próxima e pode estourar a qualquer momento. Como a principal potência militar do mundo, os Estados Unidos precisam estar prontos para agir se e quando o próximo conflito global começar. Vai precisar de equipamentos de ponta, líderes mundiais prontos para eliminar ameaças, aniquilar infraestrutura e conquistar superioridade aérea antes dos seus rivais. Felizmente, já está trabalhando duro na ferramenta perfeita para alcançar todos esses objetivos e muito mais. O Northrop Grumman B-20 e um Raider, um bombardeiro estratégico furtivo com potencial para praticamente vencer a Terceira Guerra Mundial sozinho. Previsto para entrar em serviço em algum momento de 2026 ou 2027. Com cerca de 100 unidades planejadas para construção, o B-21 está prestes a elevar as capacidades de bombardeio da Força Aérea do Brasil a um novo patamar. Isso também vai consolidar a reputação dos Estados Unidos quando se trata de projetar e implantar as melhores aeronaves bombardeiras do planeta. A Força Aérea dos Estados atualmente opera 3 bombardeiros estratégicos, o B-50 e 2 Stratofortress, o B-1 B Lancer e o B-2 Spirit, todos os quais demonstraram eficiência e eficácia excepcionais ao longo dos anos. O B-52 é o mais antigo do trio, projetado e construído pela Boeing nas décadas de 1940 e 1950. Ele entrou em serviço em 1955 e ainda está em plena atividade mais de 70 anos após seu voo inaugural. Com 8 motores, Turbofan Pratt Whitney TF-33 tem 48,5 metros de comprimento, envergadura de 56,4 metros e peso máximo de decolagem de 221.323 kg. Sua tripulação é composta por 5 pessoas, um piloto, um copiloto, um oficial de sistemas de armas, um navegador e um oficial de guerra eletrônica. E ele pode atingir velocidades máximas de 1.050 km por hora ou 650 milhas por hora. Com um alcance de combate de 14.200 km ou 8.800 milhas e um teto de serviço de 15.000 metros ou 50.000 pés. Em termos de armamento, a fortaleza estratosférica pode carregar até 32.000 quilos, ou 70.000 libras de várias bombas, minas e mísseis, incluindo os mísseis de cruzeiro AGM-86 AILCM, além dos AGM-100 e 42, AGM-100 e 54 e várias munições conjuntas de ataque direto. A aeronave já contou com um canhão de cauda, M6 um Vulcan de 20 mm, mas esse sistema, junto com a posição do artilheiro, foi removido em 1991. Apesar da idade, o B-52 se destaca por sua versatilidade e longevidade. Ele foi usado com grande eficácia em bombardeios de saturação durante a Guerra do Vietnã, além de ataques de longo alcance e lançamentos de mísseis de cruzeiro durante a Guerra do Golfo, além de desempenhar um papel contínuo na dissuasão nuclear durante toda a Guerra Fria e até a Era Moderna. O B-1 Lancer é uma adição menor, mais rápida e mais recente à frota de bombardeiros americana. Idealizado pela primeira vez nos anos 60, ele deveria trazer as velocidades supersônicas do B-58 Hustler com o alcance notável e a capacidade de carga do B-52. A fabricação começou na década de 1970 e, embora o programa tenha sido temporariamente cancelado em 1977, ele foi retomado em 1981 com algumas alterações. O resultado é um dos melhores bombardeiros pesados supersônicos de asa de geometria variável já construídos, operado por uma tripulação de 4 pessoas, comandante, copiloto, oficial de sistemas ofensivos e oficial de sistemas defensivos. Cada B-1 tem 146 pés ou 44,5 metros de comprimento, com uma envergadura de 137 pés ou 42 metros e um peso máximo de decolagem de 477.000 libras ou 216.600 quilos. Cada bombardeiro também é equipado com 4 turbofãs General Electric F-100 e um GE-100 e 2 com pós-combustão, permitindo que ele atinja uma velocidade máxima de Mach 1,25 em altitude ou 1.545 km por hora e Mach 0,92 em voo a baixa altitude. 736 miles per hour. Ele ostenta um teto operacional de 60.000 pés ou 18.300 metros com alcance intercontinental.
e a capacidade de transportar uma carga útil de até 75 mil libras, ou 34 mil quilos, que é a maior carga interna de qualquer bombardeiro americano existente. Antes capaz de transportar armas nucleares, o B-1 agora está equipado exclusivamente com munições convencionais, como JAMs, bombas guiadas por laser e mísseis de cruzeiro. Ele provou seu valor em inúmeras ocasiões em conflitos como a Guerra do Kosovo, Afeganistão e a Guerra do Iraque, e é famoso por sua velocidade impressionante quando comparado a bombardeiros mais convencionais como o B-50 e dois enorme carga interna e capacidade de evadir radares e detecção. Apesar de tecnicamente não se enquadrar na categoria de bombardeiro furtivo, o B-2 Spirit, no entanto, se encaixa nessa categoria. Com seu primeiro voo ocorrendo em 1989, o B-2 entrou em serviço em 1997, tornando-se a adição mais recente e moderna à frota de bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos. Um bombardeiro estratégico furtivo com uma tripulação de apenas 2 membros, um piloto e um comandante de missão, o B-2 apresenta um design icônico de asa voadora sem cauda. Tem 21 metros de comprimento, envergadura de 52 metros e peso máximo de decolagem de 152 mil quilogramas. Equipado com 4 motores, General Electric F-100 e 18 GE-100, cada um gerando 17.300 libras de empuxo, esse bombardeiro pode cruzar os céus em altas velocidades subsônicas de Mach 0,95 ou 1.175 km por hora. Ele tem um teto operacional de 15 mil metros e alcance intercontinental, até global. Graças ao reabastecimento aéreo, pode transportar armas nucleares e convencionais, incluindo bombas nucleares gravitacionais B-60 e um EB-83, além de JDAMs e GBUs guiados por precisão, bombas anti-bunker e outros tipos de munição. Ele foi utilizado ao longo dos anos em vários conflitos e locais como Afeganistão, Iraque, Irã e Líbia, sendo frequentemente empregado logo no início dos conflitos, para suprimir e eliminar rapidamente as defesas aéreas inimigas e destruir os alvos mais fortificados ou de alto valor antes que os inimigos tenham qualquer chance de protegê-los ou planejar e implantar suas próprias contramedidas. Os B-2 também são famosos por seus designs extremamente furtivos, com uma seção transversal de radar mínima de todos os ângulos, uso extensivo de materiais absorventes de radar no design do bombardeiro, e a capacidade de entrar e sair do espaço aéreo inimigo com o menor risco possível de detecção, mesmo em áreas que possuem sistemas de defesa aérea extensivos configurados para vasculhar os céus e identificar ameaças que se aproximam. Juntos, esses 3 bombardeiros formaram a espinha dorsal da frota de bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos por gerações. Cada um se destaca em seu papel específico. Com o B-52 famoso por seu tamanho e alcance, o B-1 capaz de voar mais rápido e o B-2 sendo o mais difícil de detectar, o B-2, um Raider, tem o potencial de substituir não apenas um deles, mas todos os 3. Seu desenvolvimento começou em 2011, quando a Força Aérea iniciou o programa de Bombardeiro de Ataque de Longo Alcance, o LRS-B, com o objetivo de criar um bombardeiro estratégico intercontinental furtivo, capaz de entregar armas convencionais e termonucleares. Ela emitiu um pedido de propostas para desenvolver o bombardeiro em 2014, antes de conceder o contrato para Northrop Grumman em outubro de 2015. No Simpósio de Guerra Aérea de 2016, oficiais da Força Aérea revelaram que o bombardeiro se chamaria B-21, representando o fato de que ele seria o primeiro bombardeiro do século XXI. A designação Raider foi adicionada ao nome logo depois, em homenagem aos Doolittle Raiders, um grupo de aviadores que lançou um ataque surpresa contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Nos anos desde que o nome do bombardeiro foi revelado, a Força Aérea também divulgou pequenas informações sobre o design e as capacidades do B-21. Ainda há muito que precisamos aprender sobre essa aeronave, mas aqui está uma análise mais detalhada do que se sabe e do que se espera, com base em todos os dados disponíveis. No que diz respeito ao seu design e aparência, o Raider se parece muito com o B-2 Spirit. Ele utiliza um design de asa voadora semelhante, parecendo quase uma única asa enorme, em vez de um avião mais convencional, aparência de uma fuselagem central com asas, estabilizadores e uma cauda, todos anexados a ela. Esse design ajuda a fornecer sustentação e minimizar o arrasto, permitindo que o bombardeiro decole e atinja suas velocidades máximas muito mais rápido.
Isso também significa que o B-20I-1 deve ser capaz de viajar mais longe com um tanque de combustível do que uma aeronave mais convencional, usando menos potência para cobrir distâncias maiores. Em termos de especificações técnicas, o B-20I-1 tem, segundo relatos, 16 metros de comprimento, 54 pés, uma envergadura de 40 metros 132 pés e um peso máximo de decolagem de 80 e 1.600 quilos, 180 mil libras. Equipado com um par de motores turbofan Pratt Whitney PW9000 sem pós-combustão, cada um gerando 27 mil libras de empuxo. Disse que ele é capaz de atingir altas velocidades subsônicas de pelo menos Mach 0,8600 e 10 milhas por hora, com um teto operacional de 50 mil pés ou 15 mil metros. Em termos de armamento, o B-20I-1 será designado para transportar o míssil de cruzeiro nuclear Ar-Terra AGM-181 LRSO, assim como a bomba planadora nuclear B-60 e um Mod 12 e a bomba penetradora nuclear B-60 e um Mod 13, que estão entre as armas nucleares mais poderosas e destrutivas do mundo. Ele também será capaz de transportar armamentos convencionais, como os mísseis de longo alcance AGM-100 e 58 JASSM-R. Em termos de preço, algumas estimativas colocam o valor de cada B-20I-1 em cerca de 700 milhões de dólares e oficiais da Força Aérea estimam que o custo total será em torno de 200 bilhões de dólares, ao longo de um período de 30 anos para desenvolver, adquirir e operar uma frota de pelo menos 100 B-20I-1S. Mas o elemento mais fascinante do design deste bombardeiro ainda não foi revelado, com detalhes sobre suas tecnologias furtivas, aviônicos, equipamentos e outros recursos avançados ainda mantidos em sigilo absoluto. No entanto, há algumas pistas para os analistas e especialistas seguirem. Um relatório da mídia de 2015, por exemplo, revelou que a Força Aérea queria que o B-20I-1 fosse não apenas um bombardeiro, mas também uma plataforma de coleta de inteligência, aeronave de gerenciamento de batalha e interceptação. Em 2016, a secretária da Força Aérea, Deborah Lee James, chamou o Raider de uma plataforma de ataque de precisão global de quinta geração com capacidades de sensores em rede. A Northrop Grumman foi além, chamando-o de primeira aeronave de sexta geração do mundo. O fabricante também destaca que a arquitetura aberta do B-20I-1 permitirá uma rápida capacidade de atualização, desde a inclusão de novas armas até upgrades de software. Somando-se às avançadas capacidades de rede e a migração bem-sucedida para um ambiente em nuvem, o B-20I-1 foi projetado para enfrentar ameaças em evolução pelas próximas décadas. O B-20I-1 vai inaugurar uma nova era de capacidade e flexibilidade por meio da integração avançada de dados, sensores e armamentos. A Northrop Grumman também fez de tudo pelo desenvolvimento do B-20I-1 desde que recebeu o contrato LRS-B em 2015. Ela montou uma equipe nacional para projetar, testar e construir essa aeronave com mais de 8 mil funcionários da própria empresa, junto com seus parceiros da indústria e a Força Aérea. Mais de 400 fornecedores em 40 estados diferentes estão fazendo sua parte para tornar esse projeto um sucesso. E todos os sinais indicam que o B-20I-1 vai cumprir em todos os critérios mensuráveis, inaugurando uma nova era de guerra de bombardeio e dando aos Estados Unidos uma vantagem imbatível no ar por gerações. Especialistas também acreditam que esse novo bombardeiro pode contar com uma forte integração de inteligência artificial, tecnologias de IA. Essa conclusão foi formada no final de 2025, logo após o Comando de Ataque Global da Força Aérea, AFGSC, emitir uma recomendação de que a tripulação padrão do Raider consistisse de apenas um piloto e um oficial de sistemas de armas. Isso é um grande contraste em relação a quase todos os bombardeiros anteriores, que normalmente exigem a presença de um piloto e um copiloto ou comandante de missão, que possa assumir caso o piloto fique ferido ou incapacitado de alguma forma. Os bombardeiros também costumam ser aeronaves bastante complexas de controlar, com uma vasta gama de sistemas para monitorar e procedimentos a seguir. Por isso, geralmente é muito mais seguro e prático dividir essas várias tarefas entre duas pessoas, em vez de apenas uma, especialmente nas missões de longa duração e longo alcance nas quais os bombardeiros costumam estar envolvidos. Normalmente seria uma preocupação séria de segurança para um bombardeiro como este decolar com apenas um piloto. Mas o fato de o AFGSC estar recomendando ativamente uma tripulação de um piloto sugere que o bombardeiro deve ter um alto nível de automação e, muito provavelmente, tecnologia com inteligência artificial integrada ao seu design,
Nós sabemos disso. O exército dos EPUSSCEU vem experimentando a ideia de copilotos virtuais com inteligência artificial há vários anos, testando a tecnologia em helicópteros Sikorsky S-76B desde 2018. Portanto, certamente não está fora do reino das possibilidades que esse mesmo tipo de tecnologia possa estar presente na próxima geração do bombardeiro B-20E1. Falando sobre copilotos de IA e helicópteros. Dave Braden, gerente de programa da parte do Corpo de Fuzileiros Navais do ZCEU, no futuro programa Vertical Lift FVL, afirmou que o motivo pelo qual esse tipo de tecnologia é importante é para reduzir a carga de trabalho do piloto, e deixar as equipes de missão se concentrarem no que realmente estão lá para fazer, que é executar a evacuação médica, o apoio aéreo aproximado ou qualquer outra missão para a qual estejam designados. Em vez de se concentrarem em mover os controles, eles podem focar no que realmente precisa ser feito agora. Esses mesmos benefícios poderiam ser transferidos para o Raider, aliviando a carga do piloto do B-20E1 e permitindo que ele, assim como o oficial de sistemas de armas, WSO, se concentrem em tarefas mais importantes ou façam pausas e descansem quando necessário, especialmente em missões de longa duração. Especialistas da Aviation Week também sugeriram que o WSO poderia ser treinado para realizar tarefas básicas de pilotagem em situações de emergência. Caso tanto o piloto quanto um possível copiloto de IA falhem de alguma forma, em uma aeronave de 2 lugares como o B-20E1, o WSO provavelmente também seria treinado para pilotar a aeronave. Em certos cenários, por exemplo, o WSO provavelmente seria capaz de pousar a aeronave se o piloto estiver incapacitado ou ferido. Por enquanto, tudo isso é especulação, mas é uma especulação baseada em dados e lógica, com a IA sendo uma das tecnologias mais importantes dos tempos modernos, e o B-20E1 prestes a ser um bombardeiro verdadeiramente de próxima geração e de outro nível. É quase garantido que a IA terá um papel crítico, até mesmo fundamental, em suas operações e capacidades. Isso, por sua vez, pode desbloquear inúmeras novas aplicações e vantagens, colocando o B-20E1 em uma categoria própria em comparação com praticamente qualquer outro bombardeiro existente, superando o que há de melhor que China e Rússia têm a oferecer, como o altamente secreto H-20 chinês, que está em desenvolvimento desde 2016, mas pode não estar totalmente operacional até a década de 2030, ou o PAK-da russo, que deve entrar em produção em série em 2028. Embora ambos esses bombardeiros provavelmente apresentem recursos e tecnologias avançadas, nem a China nem a Rússia conseguem igualar os Estados Unidos quando se trata de investimento militar, inovação e excelência. E o B-20E1 deve ser mais do que suficiente para manter a posição dos Estados Unidos como a principal força em capacidades de bombardeio e dissuasão nuclear. Relatórios recentes até sugerem que o B-20E1 pode ser capaz de muito mais do que se imaginava anteriormente. Com a Força Aérea dos EPUSSCEU supostamente examinando a possibilidade de usar aeronaves furtivas de asa voadora como aviões Arsenal carregados com mísseis AR, isso pode ser um divisor de águas em conflitos aéreos de alta intensidade contra forças como a China. É possível que o B-20E1 possa cumprir esse papel, com uma variante modificada possivelmente já em desenvolvimento, pronta para realizar missões AR contra forças inimigas. Isso está relacionado aos comentários do ex-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General David Alvin, que afirmou em 2024 que a Força Aérea não descartou a possibilidade de expandir os papéis e missões de seu bombardeiro de próxima geração. Diversos oficiais de alta patente também fizeram vários outros comentários animadores e empolgantes sobre a versatilidade, o poder e as perspectivas do B-20E1. O ex-secretário de Defesa Lloyd Austin, por exemplo, disse que até mesmo as defesas aéreas mais avançadas em serviço ao redor do mundo teriam dificuldade até mesmo para detectar o B-20E1, sugerindo que suas capacidades furtivas são semelhantes às vistas no B-2 Spirit, se não superiores. Austin também disse que o Raider é uma aeronave multifuncional equipada com capacidades significativas de inteligência, vigilância e reconhecimento, ISR e gerenciamento de batalha, capaz de defender nosso país com novas armas que ainda nem foram inventadas. Ele também destacou o imenso alcance e eficiência da aeronave, observando que ela não precisa estar baseada em um local específico ou exigir suporte logístico específico para manter qualquer alvo sob ameaça, ressaltando seu imenso potencial de dissuasão. A CEO da Northrop Grumman, Kathy Warden, também destacou o design flexível do Raider,
que deve permitir inserções rápidas de tecnologia, atualizações e acréscimos para acompanhar as ameaças em evolução, acrescentando que o mundo nunca viu uma tecnologia como a do B-21. O ex-vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, almirante Christopher Grady, concorda, observando que a adição do B-21 garantirá que a frota de bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos continue sendo uma força líder mundial, incomparável em poder, alcance e capacidade de dissuasão. Grady também disse que o Raider concede a capacidade de penetrar e manipular o campo de batalha a nosso favor, acrescentando que isso permitirá aos Estados superar e ultrapassar os adversários, mantendo uma vantagem decisiva no campo de batalha. Com tantas vantagens, tecnologia de ponta e ainda muito a ser revelado e descoberto sobre esse jato, não é de se admirar que as autoridades já o estejam chamando de arma de dissuasão contra a China. Foi exatamente assim que o senador Mike Rounds, membro do Comitê de Serviços Armados do Senado, descreveu o B-21 durante uma entrevista à emissora pública de Dakota do Sul em abril de 2023. Rounds acrescentou: "Temos a capacidade de deixar claro para a China e outros que, caso se tornem beligerantes, essa plataforma específica pode transportar armas nucleares, assim como armas convencionais. Ela pode fazer isso e penetrar nos sistemas de proteção aérea mais avançados deles, nos sistemas de defesa aérea e eliminar alguns dos locais mais sensíveis que eles possuem, se percebermos que eles vão usar ou estão usando essas capacidades de forma ofensiva. Em resumo, se a China, a Rússia ou qualquer outro ameaçar desencadear a próxima guerra mundial, os Estados Unidos estarão prontos. Os B-21 estarão de prontidão, armados com algumas das armas mais poderosas conhecidas pelo homem, ostentando capacidades futuristas com as quais os inimigos da América só podem sonhar, capazes de identificar e eliminar alvos com uma eficiência nunca antes vista. Agora, você pode aprender mais sobre o incrível potencial do B-21 neste vídeo, que explica como esses bombardeiros poderiam, teoricamente, ser usados para eliminar as defesas aéreas chinesas e outras infraestruturas militares, antes mesmo de Pequim saber o que a atingiu. Ou então, confira este vídeo para ver como um dos bombardeiros mais antigos dos Estados Unidos, o B-52, ainda está se mostrando tão assustador e formidável como sempre, humilhando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e enviando uma forte demonstração de força aos inimigos dos Estados Unidos. E para análises detalhadas adicionais sobre inovações militares, além de notícias de última hora e muito mais, inscreva-se no nosso canal hoje mesmo.